Olá, pessoal. Hoje estreamos o Pod Confras. Aqui pode. Nós estamos estreando hoje o podcast da Confraria das Mulheres Corretoras, transmitido direto de Curitiba. Um podcast aí para network e vamos falar muito sobre o mercado imobiliário. Então, se você está aqui curtindo, já curta, comenta, compartilha, diga o seu nome, qual imobiliária que você é. E a intenção é trazer mais network e sempre tá alavancando aí o mercado imobiliário. A ideia também é trazer novidades, né, do mercado imobiliário e também da economia, né, porque o mercado imobiliário, ele é a primeira economia do país, né. Você perguntar para o seu avô lá, você quer comprar Bitcoin? Que Bitcoin aqui? Eu quero comprar imóvel, quero comprar terreno. É certeza. E, na verdade, é a construção civil, de uma forma geral, que gira a roda, né? Ela tem uma série de insumos, tudo gira em torno da construção civil, né? O que faz girar o país, né? Vamos nos apresentar, né? Perfeito. Eu sou a Andressa Magalhães, corretora de imóveis em Curitiba. Atuo Paraná e Santa Catarina, sou perita avaliadora também. Tenho 15 anos de mercado imobiliário. Eu sou a Andressa Santos, também 15 anos no mercado, sou proprietária da Bens Imóveis. Eu não me chamo Andressa, eu me chamo Douglas, né? Eu não sou corretor de imóveis, eu sou advogado, né? Douglas Vilar. E a ideia aqui é ter um contraponto para não ficar também, né, só as mulheres falando. Então, vou tentar falar, né? Que vai ser muito difícil, né? Com elas duas falando. A nossa ideia hoje aqui é trazer um início para vocês, né? Desse podcast, que a gente espera que seja um sucesso. Um dia, uma pessoa me falou lá no meu podcast que se tiver mais de 20 episódios, deu certo. Então, esse é o episódio 1. Caso, né, ele venha a falir, você vai ser o único. Mas a gente vai lutar para que não, beleza? Não, aqui é sucesso, hein? Então, a ideia hoje é trazer para vocês um pouco da história das Andressas, né? E um pouquinho também da minha história. Por que a gente senta aqui no final do podcast, a gente fala por que a gente sentou aqui hoje, né? E quer levar para vocês um podcast quinzenal sobre o mercado imobiliário e network. Eu queria começar com a Andressa Magalhães. A Andressa Magalhães, além de corretora, também é advogada, né? De formação. Só que ela está cada vez mais longe da advocacia, né, Andressa? Não. Embora hoje está fazendo uma pós lá em incorporação imobiliária. Uhum. Conta pra gente um pouquinho, assim, com bastante tranquilidade, da tua origem profissional aí, como que você chegou ao mercado imobiliário. Sim. Então, nossa profissão é comum a transição de carreira, né? Isso acontece muito. Eu fiz uma transição de carreira há 15 anos atrás, me identifiquei com o mercado imobiliário, com a construção civil e não me vejo fazendo outra coisa. Cada dia mais apaixonado pelo mercado imobiliário. E a gente está aí sempre buscando aperfeiçoamento, cursos. A gente participa de muita coisa, né, Andressa? O pessoal fala, nossa, como é que vocês vão em tanta coisa? Não é fácil ir em tanta coisa, ir em lançamentos imobiliários, ir em loja de imóveis, de decoração, participar de cursos, treinamentos, seja de venda, seja de Instagram, seja de, agora, ChatGPT e inteligência artificial, que agora está tendo muita palestra nesse sentido. E as pessoas têm que saber que você tem que estar inteirado das coisas. Se você tirar um final de semana para não fazer nada, na segunda-feira, acho que tem um monte de novidade, um monte de coisa acontecendo, né? Você perdeu. Dá a impressão que você não pode dormir e realmente você não pode piscar o olho que toda semana surgem coisas novas, né? É engraçado porque na advocacia, quando que foi? Ontem? Não. Na terça-feira eu fiz uma palestra e eu falei 2 vezes. Então, porque daí mudou a legislação na semana passada e depois, aí no outro tema também mudou a legislação agora no meio da semana passada. Muda entendimento. E a legislação, ela é muito demorada frente ao mercado em si, né? Porque o mercado é o seguinte, hoje lá o Trump taxou a maioria dos países em 25%, o Brasil ficou de fora, ficou com 10%, por isso que o dólar está despencando, a bolsa está subindo, e aí o mercado imobiliário tende a aquecer novamente. Ganha fôlego de novo, né? Nós estamos passando num período aí econômico de recessão de crédito, né? O Brasil, os bancos, de uma forma geral, do Brasil estão com pouco dinheiro, né? Então, a gente está com uma taxa de juros elevada, Selic subiu, nada baixou, né? Mas o mercado imobiliário, de números e projeção, a gente não vê nada de crise. É ótimo para nós, né, Andressa? Mas voltando nessa tua transição da carreira de advogada para a imobiliária, que ano que foi isso e por que você resolveu abandonar a advocacia?
Na verdade, assim, eu sempre, enfim, desde o início quando eu me concluí a graduação, eu sempre vivi essa questão da construção civil em casa, né? Meu marido é engenheiro civil, então trabalhei em empresas e o ramo corporativo, assim, eu cansei. Eu entendo que hoje eu tive um burnout, assim, né? De repetitivo, de sempre fazer a mesma coisa, de cobrança de prazo. Então, não gostava, nunca gostei, sabe? E os meus pais têm comércio, enfim, o meu marido fala que nós somos todos vendedores, né, em casa. E realmente a gente é assim, sabe? Se for, vende até o barraco pegando fogo, né? Então, não tenho vergonha, adoro, sempre gostei, isso falo bastante. Então, sempre gostei muito da... Não tinha isso Na de pronto na advocacia, cabeça. Não tinha isso de pronto na cabeça. Mas sempre quis... tinha isso dentro de mim e outras coisas que eu fazia, né? E daí, enfim, resolvi abrir e passar para me dedicar ao mercado imobiliário, né? Trabalhei na Rede Polar, né? Fiquei 4 anos na Polar e trabalho há 10, fazendo 11 anos esse ano sozinha, autônoma. Na verdade, nós somos corretores associados, né? Então, assim, eu acho que... Mas nesse meio tempo tive filho. E isso no mercado, na minha profissão, eu consegui fazer de uma forma legal, né? Porque a gente não tem muito horário, não tem aquela... Eu posso trabalhar a partir de casa, consigo levar filho na escola, consigo fazer minhas atividades, consigo participar de tudo que eu consigo fazer, enfim, né? Que a gente dá um jeito, né? De participar, né? Mas não foi uma coisa leve, assim, sabe? Foi uma melhora de qualidade de vida. Na verdade, eu busquei ter mais qualidade de vida e ficar mais dentro de casa, conseguir fazer essa... Apesar de que eu saio bastante, mas eu consegui, quando o Heitor nasceu ali, tudo consegui acompanhar ele. Ele foi para a escola com 3 anos, então deu tranquilo, assim, para curtir bem o bebê, assim, que a gente tem que curtir a fase bebê de filho, né? Sim. Então, consegui fazer acompanhar a maternidade ali, o início, quando ele nasceu, muito bem, assim, sabe? Que legal. E você, Andressa Santos, você também é advogada ou não? Conte pra gente. Não, meus pais são vendedores, né? Então, também nessa área de vendas. E eu comecei a observar muitas pessoas de sucesso nessa área do mercado imobiliário. Então, bem novinha, eu já falei assim, eu vou ser corretora de imóveis. E foi aí que eu comecei. E o mercado também foi como um imã para mim, né? Então, muitas pessoas... acho que num outro podcast eu falei, né? Minha primeira entrevista de trabalho foi numa imobiliária e ele não me contratou porque eu era de menor, tinha 15 anos. Mas depois ele me ligou quando eu fiz 18. Andressinha, vem trabalhar comigo. Aí eu iniciei na imobiliária dele. Também trabalhei numa rede da Polar durante 4 anos. Então, a minha história e da Andressa, nós não nos conhecíamos, mas a gente entrou no mercado na mesma época, ficamos o mesmo tempo na mesma rede, só que em redes diferentes. Em lojas, né? Franquia, né? O sistema de franquia, em lojas diferentes. Então, as nossas coincidências são o nome, a altura, até o tempo que nós entramos no mercado imobiliário. Então, essas definições muito... Até o tamanho do pé, mesmo, calcule. Viu? E quando que surge daí, nessa relação de vocês entrarem no mercado imobiliário na mesma época, vamos criar uma confraria das mulheres corretoras? Existia uma confraria de homens, tempo, na verdade. De homens, né? Que não queria colocar mulheres. E nós tínhamos um amigo em comum, que ele tinha uma imobiliária em Pinhais, e eu sempre almoçava com ele, e ele fazia parte da rede com a Andressa. E quando nós almoçávamos e conversávamos, né, o nome dele é Orley, ele sempre falava assim, você tem que conhecer a Andressa. E eu e a Andressa também fazíamos parte do Cresce. Só que em regionais diferentes. Né? Exato. Não, em comissões diferentes. Porque eu sou da comissão de ética e a Andressa era do Cresce Mais, né? Na época da Coapim, depois eu fundei o Cresce Mais ali no Cresce, né? Desde 2012, então estou fazendo trabalho ali. Mas... E ele ficava admirado, ele falava assim, a gente tinha uma outra no Facebook, mas nós nunca paramos para conversar. E ele ficava, vocês duas têm muitas ideias em comum. Como pode tanta semelhança, coincidência, além do nome, né, que chama atenção. Sim. E ele ficava impressionado, porque falava, você tem que conversar e conhecer a Andressa. Vocês duas são muito parecidas.
E nós duas, a gente vê que nessa parceria da confraria, uma entende a outra e uma complementa a outra. Que legal. É bem assim... E quando que surge a interessante. confraria? Que ano que foi? Depois da pandemia. Na verdade, esse nosso amigo que falava, constante, quando eu encontrava com ele falava, você tem que encontrar a Andressa. E acho que vice-versa, né, Andressa? Falava. E ele veio a falecer na pandemia. Ele faleceu de Covid, na verdade. O Orley Nossa, Felipe. não chegou a ver a confraria. Não, viu? Não. Nem ficou sabendo que a gente se conheceu depois, porque a gente conheceu depois, né? Que o Orley faleceu, na verdade. Em um evento do Cresce, né? E nós fomos conversar, porque era amigo em comum, né? E daí, nisso, vamos. Então, foi assim, aquele bora. E já ficamos 4 horas conversando. Não sei, eu não Nossa. me lembro quanto tempo foi. Pra mim foi uns 40 minutos, mas enfim, naquela ligação, foi por telefone, não foi ao vivo. A gente conversou ao vivo e no outro dia ligou uma pra outra, né? Não me lembro bem mais como que foi a ligação, né? Mas nós ficamos um tempão no telefone. E daí, nessa ligação, a gente decidiu o nome, eu fui fazendo até a logo, que é a logo que a gente usa hoje. Ó, Foi muito logo. rápido, assim, sabe? Depois a gente deu uma melhoradinha, mas essa confra, chavinha e tal, foi saiu a cor rosa. O nome também, né? Que a Andressa falou, brokers. Eu falei, português. Português, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto dessas americanações pobres, assim, né? Porque, na verdade, o pessoal pode waiter, broker, e não sabe nem o que quer dizer, né? House stage. E eu vou te dizer, o teu cliente não sabe o que isso quer dizer. E assim, existe uma legislação inteira que chama a nossa profissão de corretor de imóveis. Então, você não é consultor imobiliário, você é corretor de imóveis. Consultor, você vai dar consultoria e vai ganhar pela consultoria, não vai ganhar comissão. Eu prefiro ganhar comissão de venda, né, Douglas? É verdade. E aí é bem importante essa questão do nome, porque antes os juízes eles entendiam que tinha que ser corretor de imóveis para ter direito à remuneração imobiliária. No Código Civil fala em remuneração imobiliária, não em comissão. E modernamente, lá nos últimos 2 anos, algumas decisões até deram para o porteiro a comissão, sabe? Que é uma situação esdrúxula, né? Até agora, os advogados também estão com inveja dos corretores, estão com um projeto de lei, né? Para poder andando ganhar. Bolado. É um absurdo, né? Eu acho que é ridículo, assim. A nossa profissão constantemente ela é atacada, né? Toda semana tem um projeto diferente. Sim. Criando... Sei lá, acho que o pessoal cria projeto, entrega na mão do deputado, e o deputado diz, legal, vou levar e leva, nem sabe a consequência disso. Quem é de disso, fora acha que é fácil o nosso trabalho. Acha que é simplesmente abrir uma porta e falar, olha, né? É uma sala, o cliente tá vendo o que é. Então, o nosso trabalho vai muito além disso. Então, eu aqui, a Andressa, o Douglas, a gente quer sempre elevar a nossa categoria, a nossa profissão, trazer mais respeito, mais conhecimento aí, né? Porque o dia a dia não é fácil, só quem trabalha sabe. Né? A pressão que a gente sofre, né? Muitas pessoas acham que a remuneração do corretor ela é de 6%, né? Desconta lá o sapato das meninas aqui, uns R$3.000 cada sapato, mais o que se gasta por semana, né? Então vai um sapato por semana para andar nas belas ruas de Curitiba, né? Com uma calçada bem boa. Não digo que a gente anda, mas que eu gasto alguma gasolina, eu gasto. E assim, quando o corretor, na média, ele não trabalha como autônomo, né? Ele está dentro de uma estrutura, dentro de uma imobiliária, e ele fica lá de forma líquida com 1,2% daquele valor. A média. Se ele recebe lá sendo funcionário, ainda vai ter 27,5% de imposto de renda. Se ele tiver o CNPJ dele, vai ser mais 6%. E ele tem lá uma série de responsabilidades, né? Que ele tem perante o seu cliente. Então, não é tão simples assim, né, a função. Eu gosto muito dos corretores porque, assim como os advogados, a gente vira o mês devendo até as calças, né? E você tem toda aquela estrutura, tudo aquilo que você tem que pagar, e todo mês é uma vida nova, né? A cada novo cliente, a cada novo lead que entra lá no WhatsApp de vocês, é uma nova possibilidade. E assim como na advocacia, você está vendendo lá hoje um Minha Casa Minha Vida, e amanhã vem uma incorporação lá que pode dar 1 milhão, 5 milhões de comissão, né? Uma fazenda. Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Como é o nosso primeiro episódio, eu acabei não falando, que é do nosso patrocinador. Essa minha camiseta maravilhosa aqui. A taça. Essa nossa camiseta aqui é da empresa Car Invector.
entra lá, depois eu vou deixar o link também para vocês. É muito bacana, você pode pegar o teu carro, imagina se tem lá um carro antigo, você pode fazer uma foto do seu carro antigo, mandar para eles e você recebe uma camiseta da reserva. Então a marca da camiseta é da reserva e eles fazem por meio dessa empresa. É muito bacana. No comecinho do YouTube, do nosso vídeo de hoje, tem lá como é que funciona, a empresa é bem bacana. Ele faz a estampa da camiseta, é isso? Ele faz estampa personalizada, ele tem hoje já várias. Esse inclusive é o carro deles, então se você acessar no TikTok, se eu não me engano é SS 4100, que é um Opala, é 4.1. É muito legal, sabe? Vocês vão gostar bastante. Também tem feminina, tem infantil, tem uma série de camisetas. Eu vou mandar uma foto da minha Spin. Isso, manda lá. Eu vou mandar do meu Voyage. Vamos mandar a foto do carro, né? Show. Mas assim, ó, é uma ferramenta, para nós é uma ferramenta de trabalho, né? Não tem computador, celular e um carro, o corretor tem que ter o melhor que possível, que ele conseguir, né? Porque tudo, para nós, é uma ferramenta de trabalho, né? E o que o cliente tem que ver, que nós investimos antes da venda acontecer. Então, tem um investimento para que aquele imóvel seja vendido, seja negociado. Então, hoje pessoas... para o imóvel aparecer lá num portal, uma imobiliária pequena acaba gastando mais de 10 mil reais por mês só de publicidade, né? É caro. Sem contar o videozinho, né? As Andressas são especialistas em fazer videozinhos falando, né, dos imóveis, dos locais em que elas têm os imóveis para comercialização. E aquilo lá não é fácil também, né? Sim. E na verdade você põe na prateleira um produto, né? Quanto mais trabalhado o valor, principalmente, né? Um valor real de venda, uma foto bem feita, um vídeo bem executado, buscar destaque nesses portais que não são baratos, né? A gente tem uma dependência em Curitiba, principalmente de portais altos. E isso que requer investimento sempre na frente. E você não tem certeza da venda, né? Normalmente a gente tem autorização por um período fixo, né? Aí seja 90 dias, né, Andressa, que normalmente sim. Né? Então, e você tem que trabalhar naquele período ali. E investir sem ter uma certeza de ganho, né? Então, é isso que o corretor também tem que passar para o cliente, começar o cliente a entender que nós investimos, né? O cliente fala assim, se você tiver cliente, então, como que eu vou trabalhar com a venda do imóvel se eu não tenho certeza se é realmente qual valor, ou se está tudo certo a documentação? Então, precisa haver uma contrapartida para poder ter esse investimento. Então, nós, corretores, imobiliárias, todos, e temos que passar para o cliente que nós vamos trabalhar com aquele imóvel, não é simplesmente deixar ali e ver a sorte levar, que não é sorte. A ideia do podcast também, quando a gente pensou, né, em criar, era para também que as pessoas começassem a entender profundamente o corretor, porque eu vejo assim, hoje eu consigo me destacar, no meu histórico, eu consigo destacar na advocacia, porque a primeira coisa, o cliente chega hoje e fala assim, olha, o meu processo vai ser ajuizado com base no artigo 228 do código não sei o que lá. Ele já fez assim, Google, né? Calma, velho, calma, não é assim. Né? Ele, não, mas como assim? Ele falou assim, olha, se você estivesse morrendo com uma dor no peito, você iria no médico ou você iria digitar no Google? Você corre para o médico, é o peito que está doendo. Então, na advocacia é a mesma coisa. Relaxa que a gente vai fazer o melhor para você. E eu vejo assim, na medida que eu vou atendendo mais imobiliárias e mais corretores, eu vou me capacitando mais, eu vou aprendendo mais com as demandas de vocês, com as necessidades, e a gente é natural a gente começar a ter um trabalho de melhor excelência. Eu queria que a gente comentasse, para a gente deixar isso daqui para o pessoal depois, por exemplo, sobre a questão de exclusividade, né? Porque muitas pessoas acham o seguinte, se eu der a minha exclusividade para bens imóveis, vai estar só no site da imobiliária dela, e se ela não vender sozinha, ela não vai fazer parceria com ninguém. Como é que funciona isso? Conta para o pessoal de casa. Hoje, né, tem muitas imobiliárias que participam de redes também, né? Então isso é bem legal. O que é uma rede? Porque o pessoal acha que rede é para pescar. Conta lá. Não, a gente não dorme na rede, não, né? Só de vez em quando, né? Então, uma rede tem alguns grupos ali que conectam vários imóveis dentro da rede, né? Então, imobiliárias e corretores que estão vinculados a essas redes, mas também a gente tem que entender que nós temos parcerias independente de rede. Acabei de fechar uma venda aqui em parceria, ou seja... à noite eu vou fazer um contrato, pessoal.
Então, assim, a gente faz o corretor, um exemplo, se eu for corretor do proprietário da angariação e um exemplo, a Andressa ser a corretora do comprador, né? Então, a gente se conecta uma com a outra. Olha, eu tenho um cliente vendedor, ela tem cliente comprador. E fazemos a parceria, o trâmite, cada um com o seu cliente. Isso traz muito mais confiança para o cliente, né? Aquele que está vendendo, quanto com o cliente que está comprando. Porque é um processo totalmente desgastante para o cliente que está vendendo e que está comprando. Cada um tem os seus motivos, né? E eu gosto sempre de usar o exemplo, né? Eu vou vender minha casa e eu quero vender por R$1 bilhão. O cara está comprando a casa e ele quer pagar R$1. Né? Então, a lógica é essa. E o corretor é bem fácil. É só ele aproximar e resolver o negócio. Mas é por isso que o corretor entra muitas vezes. Porque o cliente, o vendedor quer vender pelo máximo possível e o comprador quer comprar pelo mínimo possível. E eu já vi pessoas que tentaram colocar o seu imóvel no mercado sozinhos e viram que não tinha cabeça, não tinha para filtrar cliente ruim, porque vem muita especulação, muita pergunta. O cara coloca lá no imóvel dele uma plaquinha de venda com o telefone dele. Ele fica louco, porque... É vizinho ligando o tempo todo só pra saber, né? O pessoal que tá assistindo a gente ao vivo no Instagram, deixa um oizinho lá, fala de qual imobiliária que você é, ou qual é a tua profissão, pra gente mandar um oi pra vocês também. Em Curitiba, a gente tem um mercado um pouquinho... Eu digo assim, o pessoal às vezes me pergunta, Andressa, como que é o mercado em Curitiba? Eu digo, é extremamente maduro, assim... É educado o mercado de Curitiba, é bom que o curitibano não fala com o outro, né? Então precisa do corretor para poder vender o imóvel. Mas em outras cidades a gente vê que tem uma dificuldade em o corretor conseguir autorização por escrito. Parece que o cara está assinando um cheque em branco, né? E não é uma segurança tanto para ele, né? Quanto pro corretor. Porque o corretor vai ali, inclusive ele é sujeito à fiscalização, né? Mas com autorização de venda, ele tem ali o nome, sabe quem que está anunciando, o valor que isso vai entrar no mercado, porque existem problemas disso, de subir imóvel com valor diferente, né? Eu sabe que eu já fui procurado por um proprietário que ele queria processar 5 imobiliárias, porque ele deu, nas palavras dele, exclusividade para 5. Não para 20. Eram só os 5 que podiam vender o imóvel dele. Os 5 tinham a chave e sumiu coisa dentro do imóvel. Era um imóvel que era mobiliado e sumiu coisa. Foi para ele assim, olha, desculpa, você tinha câmera? Não. Eu falei assim, então é impossível, eu não tenho como processar os 5. Né? Eu não tenho como fazer a prova negativa. Então, quando você tem lá uma imobiliária de confiança que você passa a sociedade para ela, você pode inclusive fazer uma vistoria do que tinha lá no imóvel. E eu gosto muito de falar que quando você não tem exclusividade, você tá com a vaca lá com 2 donos, né? A vaca morre de fome, porque o outro vai alimentar e o outro fica um empurrando pro outro. Quando você tem uma imobiliária que você vai lá, procura no Reclame Aqui, faz um mínimo de um check, vê lá no Instagram se existe, mesmo que hoje, inclusive, tem imobiliárias falsas, né? Consulta lá no Cresce, né? Pode acessar o Cresce para ver se aquele corretor, aquela imobiliária tá ativa, tá correta, tem inscrição. Né? Você tem toda uma segurança por trás. Então, essa segurança começa e ninguém vai mexer no seu imóvel. Se o imóvel, por exemplo, não tiver muitas visitas lá ao longo do sei lá, 2 semanas, o imóvel vai ficar sujo. Então, eu sei que todos os corretores têm lá uma vassourinha para dar uma ajeitada quando vai mostrar o imóvel. Eu tenho um soprador. Um soprador, ela já tá mais chique. Olha, chique. Eu tenho um soprador. Tem um soprador. Então, ele vai tratar o teu imóvel como se fosse você mostrando o imóvel. É diferente de você ter lá 50 imobiliários que o cara nem sabe, qual que é? Naquela rua, o cara não consegue nem achar direito o imóvel, né? Não, e eu já vi problema de esquecer janela aberta. Também. Né? Luz acesa. Eu já tive que voltar imóvel, uma casa no condomínio fechado, porque a arandela externa ficou acesa. Eu tive que voltar lá para pagar. Era só eu que tinha chave. Tive que atravessar a cidade para ir apagar a luz, né? Eu acredito que nós mostramos muito melhor o imóvel do que o proprietário. Porque nós conseguimos captar coisas positivas do imóvel, né? Entender o perfil do cliente, a necessidade do cliente. E ali, e como se fosse um camaleão trabalhando com que o cliente se veja morando ali, né? Além de fazer todo o trabalho de divulgação. Então, tem proprietários que não sabem ter um trato ali com o cliente, né? E ter essa negociação. E ele tem o amor pela coisa, né? Aquilo ali é a propriedade dele, né? Então, às vezes, ele vai se apegar a coisas que não
pro outro Não tem valor, né? valor nenhum, né? Então, porque eles... Aí a minha avó morava na frente da casa. Cara, tua avó já morreu, cara, que se Nem dane. conta. Ou a avó morreu ali, né? Ou morreu na casa, né? Eu gosto dessa casa, meu filho morreu. Porra, pelo amor de Deus. Zíper, nem conta. Não, algumas coisas a gente tem que abrir sobre o imóvel, né? Sim, Às claro. vezes tem que abrir algumas coisas, né? Mas aí entra a responsabilidade civil do corretor de imóveis, né? Sim, que a gente tá até careca, né, de tanto falar. Dá uma olhada depois no meu YouTube, lá tem vários vídeos falando disso. Hoje não é o tema, senão a gente vai começar a chorar aqui, né, porque o judiciário tá triste para os corretores, tá? Mas, felizmente, essa semana eu tive uma decisão fantástica lá. Aquele meu processo de vistoria de mais de 300 mil reais, o juiz julgou improcedente, não condenou a imobiliária a pagar os prejuízos lá para o locador. Como é que a imobiliária pode ser responsabilizada por uma pessoa pegar e fazer um canil no imóvel depois da locação já vigente, né? E aí, felizmente, ela teve ação intensa improcedente. Mas conta um pouquinho mais para mim da exclusividade. O que mais que a imobiliária faz quando eu tenho exclusividade? Olha, uma das coisas que eu acho primordial é essa segurança de você conhecer a imobiliária que está trabalhando, né? E ela acompanhar as visitas. Porque imagine você na tua casa. De repente tem uma pessoa, outra pessoa ali, né? Que vai entrando no seu imóvel. Então, quando você tem essa vínculo, exclusividade, né? O corretor ali da parte da angariação, da parte do proprietário, ele já sabe o porquê que você quer vender, já sabe a história, ou seja, te poupa ali muito tempo de desgaste emocional também e constrangimento de sempre uma pessoa, aí chega uma pessoa ali que não sabe. Na minha imobiliária, o angariador, ele faz visita acompanhada com outro corretor. Então, aí vai também de muitas imobiliárias. Tem imobiliárias que entregam a chave, a pessoa vai sozinha, né? Então, eu gosto sempre de zelar um atendimento para o cliente, né? E eu tenho imóveis que as pessoas moram no imóvel e de tanto confiar em mim, às vezes está trabalhando, está viajando, deixa a chave comigo. Aí eu só aviso, olha, posso estar o horário. Então, imagine uma pessoa que tem bens, que tem joias, que tem dinheiro ali, né? Confiar, deixar uma cópia da chave. Eu acho que esse é o auge de um corretor de imóveis, né? Quando tem... essa confiança. Né? A pessoa está entrando na sua casa, porque a casa, ela é o teu patrimônio, muitas vezes o maior patrimônio em termos de dinheiro, né? E também aonde você o teu lar, onde você se acolhe. Então, não é uma venda simples, né? É muito fácil pegar aqui e vender qualquer coisa, mas a casa, ela tem toda essa questão, tanto o cunho emocional, quanto o cunho financeiro também, que você envolve muito dinheiro ali. E a parte burocrática, né? E é engraçado porque, assim, as pessoas, quando elas vão comercializar o seu imóvel, elas falam assim, não, mas é melhor eu mostrar minha casa porque sou eu que tô nela, eu que sei todos os BOs, tudo que tem. Só que quantos imóveis um corretor vende ao longo da jornada? Vocês têm 15 anos de profissão. E quantos imóveis que aquele tiozinho lá vai vender na vida dele? 1, 2 no máximo? Então, assim, não tem a menor comparação, né, entre você fazer com um profissional e tentar fazer por conta. E uma outra questão que o pessoal sempre levanta é o seguinte, mas daí eu vou perder 6%, né, pagando para o corretor? Não, porque o que acontece? Você consegue jogar esse valor dentro da precificação, né? Então, muitas vezes você está lá no imóvel que vai ser vendido lá por 250 mil reais, e aí você, poxa, vou ter o custo para divulgação, vou ter o custo do corretor, eu anuncio ele somando esse valor e eu tenho a venda efetivamente. Se eu falar, não, eu vou vender ele por conta, vou deixar uma plaquinha ali, vai aparecer uma centena de corretores para tentar angariar aquele imóvel para venda, mas de fato você não vai vender, né? Não, e vamos falar, a gente tá batendo muito imóvel de terceiro, né? Mas o lançamento também, a construtora, ela quando ela vai precificar o apartamento, enfim, a edificação que ela tá fazendo, ela coloca, né, a comissão, o marketing, as despesas que ela vai ter ali do imóvel, né, pronto. Então, isso tudo vai estar ali embutido no valor, né? Tu imagine, construtora, grandes lançamentos, eles valorizam os corretores. Imagine você, proprietário, né, que ali tem um imóvel, de repente 1, 2 negociações na vida, né, e assim, eu vejo muitos casos que falam, o vizinho me falou. Gente, o vizinho trabalha na área...
o vizinho pediu tanto, o vizinho realmente vendeu aquele imóvel, o imóvel tá parecido com o seu. Então, assim, é muita especulação de vizinho, de parente, normalmente não Alexandre- valoriza o nosso O trabalho. Alexandre tem uma tese que eu acho linda, que é o Alexandre da City Imóveis. Ele fala o seguinte, que quem valoriza, quem dá preço no imóvel é o porteiro, né? Então, a pessoa vai vender o imóvel, ela pergunta pro porteiro, quanto o cara vendeu o imóvel? Por 400 mil. Agora, imagine o seguinte, você acha que a pessoa que vendeu de fato o imóvel Contou quanto que vai vendeu? falar pro porteiro que vendeu por 400 mil? Isso não existe, tá? E eu gosto, né, eu brinco assim, até o dia que eu vou ser preso, que nem se você fosse no registro de imóveis e pegasse as matrículas Não é base, às atualizadas, vezes. você não saberia o valor que foi vendido. O né? brasileiro com seu Porque jeitinho, né? Ainda tem gente que vende imóvel, coloca na escritura o valor abaixo do que foi pago. O que é fraude e o que vai ser pego. E a Porque o gente não Pix recomenda. hoje está 100% sendo comunicado lá com a AF, a Receita Federal. Então, daqui a 5 anos você vai receber a cartinha lá. A gente sempre recomenda. Vai vender o imóvel, coloque lá o valor, tem o ganho de capital, que é 15%. Você consegue mudar o valor do teu imóvel no teu imposto de renda nos últimos 5 anos de forma retroativa. Isso é um monte de coisa legal que você pode fazer. Nota né? fiscal do corretor. Nota fiscal do corretor. Né? Eu vejo acompanho muito assinatura de escritura, e aí eu chego ali e falo, tá, mas e cadê o nome do corretor aqui na escritura? Daí o corretor, não, mas eu emiti a nota, mas não precisa constar. Eu falo, não, cara, consta o nome lá, pô. Você vendeu o negócio. Sim. Né? Valorizar também. Tem um projeto de lei, né? Pra realmente colocar o nome na escritura. Agora né? é obrigatório colocar o nome, porque antes você colocava assim, teve a intermediação e não colocava o nome. É. Agora, se você coloca teve intermediação, você É obrigatoriamente o obrigado a colocar cartório o nome. já te manda colocar o nome. Mas pensa o seguinte, num apartamento, num prédio. Então, tem muitos que é diferente o tamanho. Ou um apartamento um pouquinho mais antigo, ou um que tá todo reformado. Como é e que é o outro... Face Norte que pega sol? Face Eu acho a Norte, maior Face mentira, Sul. o pessoal que é de Curitiba, ou o pessoal que é de fora, que vai comprar imóvel em Curitiba, não existe em Curitiba Face Norte, tá? Aqui fica nublado 200 dias por ano. Então é besteira você gastar dinheiro a mais com imóvel com sol. Mas você sabe que vai embolorar. eu tive uma cliente que vendeu um Face Norte, que era muito norte, pegava sol demais, e ela não tinha como pôr ar-condicionado no apartamento. Nossa, daí Era virou uma muito sauna. quente. Daí Meu e não tinha ventilação cruzada, esse era um apartamento de quina, assim, né? E a gente vendeu o apartamento porque o condomínio não deixava ela colocar ar-condicionado. Daí trocou por um leste. Meu apartamento é face oeste, pega sol da tarde e tem Sim, se eu deixar as plantas, elas queimam de tanto sol. Caramba. Sério. Então, pega sol. Fica andando aí, você já vai ver aqui, ó, bem vermelhinho, viu? Falar que não tem sol em Curitiba. Nossa, Tem sol. Tá calor eu ainda, posso né? falar que eu sou daqui, eu sou de Santos. Só que é todas as estações num dia só. Isso, Isso né? acontece. Amanhece Muita nublado, emoção. daí meio-dia tá um sol de rachar, 4 da tarde cai uma chuva e de noite é fresquinho. Muita emoção. Mas, assim, muitos apartamentos, eu falo apartamento porque tem uma semelhança da metragem da área construída, né? Mas você entra num apartamento pro outro e vê uma grande diferença, ou vê uma diferença na vaga de garagem. Tem uns que as vagas são presas, outros são vagas duplas e livres, né? Então, tudo isso interfere. Eu gosto sempre de conhecer o imóvel para poder fazer o estudo ali de quanto que vale. Às vezes tem Mas uma você não faz assim, né? Aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha. Não é assim? Não faz. Não faz. Mas o que acontece muito, realmente, o proprietário normalmente acha que o dele é mais bonito, né? Então, eu já tive casos assim que a pessoa quis colocar mais alto o valor. E eu falei, olha, você vai ajudar o teu vizinho a vender o apartamento dele. É verdade? Vai ajudar teu vizinho a vender. Que as verdades sejam ditas, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Vendeu do vizinho, o dele ficou e depois de um tempinho acabou chegando. Mas se você tem urgência ou assim, ó, eu acho assim, quando a família decide que vai vender um imóvel, seja por qual motivo for, né? Essa decisão tomada, estando madura, esse negócio não pode demorar um ano para acontecer. Sim. Tá errado, tem coisa errada, né? Conversei com um corretor que vende imóveis em Orlando ontem, e ele falou que a média em Orlando de venda é de rapidíssimo. 45 dias. E aí eu vou provocar vocês, por que acontece isso no Brasil? E aí já vou dar a minha visão.
A pessoa vai anunciar o imóvel para venda, ela liga para 50 imobiliárias, aquela que fala que o imóvel dele vale mais é que ele deixa anunciado, não é verdade? Normalmente é verdade. Mas- E nos Estados Unidos, eles têm um sistema integrado, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui também. E Eu eles confesso que tá nessa respeitam luta, né? muito o profissional da área. Há muito respeito e valorização. Então, ou seja, isso também traz, né? Porque vamos dar um exemplo, assim, a pessoa que já não consegue ficar naquele imóvel, o imóvel está desocupado, né? Aí o imóvel está desocupado, está gerando conta de condomínio, de IPTU, e a pessoa nem está muitas vezes morando ali. Então, imagine, de repente coloca ali um processo ali de 40, 60 dias, ou seja, vai ficar esperando um ano para vender, perder 10 meses ali, quanto que tem custo de condomínio, de IPTU, né? E nos Estados despesa. Unidos, a velocidade de venda também é mais alta, porque o sistema funciona muito mais rápido, né? Aqui no Brasil, a gente tem certidões, cartório, o tempo demora, faz não sei o quê. Lá eles têm uma facilidade de crédito, né? Uhum. É bem mais rápido que a nossa, né? Juros Porque lá, também, juros né? mais baixos, isso nem se fala. Ainda tá caro lá agora, né? Esse Mas agora o que tá eles- 8,5 lá. Não, 6,7 para estrangeiro. Eu vi, acho que essa semana parece que subiu. Imagine né? 6,7, nem Minha Casa Minha Vida tá dando isso muitas vezes. Nunca, Mas acho que para americano mesmo é 4 e qualquer coisa. Para eles é bem mais barato. Aham. Só que o que acontece? Lá também, por que os bancos conseguem também abrir mais linhas de crédito? Porque você tem uma facilidade de retomada do bem, né? Enfim, em caso de inadimplência, não pagou, perdeu, né? Não tem muita... E americano é acostumado, já tem esse hábito de coisas parceladas, né? De financiamento, né? Tudo deles é financiado, né? Eu tenho um amigo que mora lá acho que em Orlando, e ele falou para mim outro dia, eu perguntei para ele, que carro que você tá agora? Ele, eu tô com uma, sei lá, 150 lá. É uma caminhonete que é maior que a nossa RAM aqui. E eu falei, que legal, e quanto você Ele não pagou? sabe. Ele, não, custa $300 por mês. Ele não sabe. O valor que custa o carro. Eu tive um caso assim também, a pessoa trocou de Mercedes. Cara, eu tava pagando 100 e agora tô pagando 150. Mas quando saiu o carro, ele nem sabe. Não sabe. Isso é ruim também, né? A pessoa não sabe quanto tá pagando, né? Mas é porque o bem lá é diferente daqui, né? Porque lá todo mundo tem acesso, né? Uhum. E aqui a gente fica nessa de comprar Kwid a R$80 mil em 60 boletos, em 60 parcelas. Então é bem diferente, né? Um imóvel lá nos Estados Unidos, classe média... $400 mil. $400 mil. E fora o tamanho, né? E um Bem, americano assim, pobre lá, ganha $5 mil. Uhum. Né? Então, são R$25 mil, né? Mais R$25 mil o valor de hoje, né? E assim, para a gente finalizar a ideia da exclusividade, eu não sei se vocês viram lá, mas tem um projeto de lei agora, que é a reforma do Código Civil, e nela, se não houver expressamente previsto no contrato o prazo da exclusividade, ele vai ser de 5 anos. Não sei, não vi. Legal, né? Não, Então imagine, você vai lá, faz o contratinho, não coloca a data, depois o cara vai querer rescindir e fala assim, não, filhão, são 5 anos. Puxa lá dentro. Aí dá para vender imóvel em 5 anos ou não? Opa. Oxi. O que a gente entende com isso? Que o nosso legislativo não sabe porra nenhuma do mercado Não imobiliário. sabe a né? prática, né? Mas normalmente, assim, de uma forma geral, quem legisla não atua, né? Então, eu digo, eles compram muita coisa, acho que vem muita coisa pronta. Não pode, porque tanta coisa que sai que é... Eu sou membro da Comissão de Inteligência Artificial da OAB, e aí tem um projeto de lei agora de inteligência artificial, né? O que eles estão colocando lá? Na Europa, saiu uma lei falando o seguinte, que tem que ser respeitada a propriedade intelectual. Então, os livros lá, você vai ter uma citação de fonte, né, e tal. No Brasil, o que eles colocaram na lei? Eu vi um podcast ontem que eu achei fantástico do Flow. Eles falaram o seguinte, eles pegaram a legislação europeia, que é fantástica, passaram pelo legislativo da Coreia do Norte e vão implementar aqui. Entendeu? Porque eles pegaram e restringiram tudo. Então, se você, por exemplo, sei lá, a gente tem aqui o nosso podcast. E aí, se o podcast, se a pessoa, por exemplo, fizer uma consulta daqui a alguns anos no Gemini, que é o do Google, o Gemini, ele é tratado, ele usa as informações do YouTube. Uhum. Então, a pessoa pode pegar aqui uma frase que a gente usar, tal, e
sair lá como conteúdo. Aí a gente poderia, por causa da legislação brasileira, Direito autoral. entrar com um processo de direitos autorais. Nossa, Sabe o que vai acontecer? Trava Vai tudo. engessar a ferramenta. trava tudo. Né? Então a gente vai ficar de fora da corrida da inteligência artificial por conta Mas você disso. lembra que não muitos anos atrás tinha o direito autoral das músicas, né? Chegava a cancelar casamento, formatura. Existiam umas Como coisas é que é o assim. nome do órgão? Negócio de rádio. É o ECAD, não é? Eu não sei. Eu sei que chegava um cara, dava um carteiraço nos noivos e O pedia Dr. dinheiro. Ludovico. E pedia dinheiro pros noivos, senão não ia ter música no casamento. E os noivos Nossa. apavorados davam lá dinheiro pro cara. Então, eu acho assim, umas coisas furadas que não funcionam. A IA, então, enfim, as tecnologias, elas vêm para facilitar a nossa vida, né? E para modernizar os processos. Eu acho que isso não tem mais como escapar. Eu estava pensando na inteligência artificial semana retrasada, que fiz uma palestra no escritório sobre o tema. E eu vejo o seguinte, a pessoa que tem medo de usar a IA hoje é igualzinho a pessoa que não queria usar o Word, porque a máquina de escrever já imprimia ao mesmo tempo. Imagine, se eu usava a máquina de escrever, você digitava ali, você datilografava, e aí... Não dá para ter unha comprida. Você datilografava e já saía um negócio impresso. Então, para que eu vou usar o Word? Mas você pode apagar se você... Não, mas daí eu vou ter que depender da impressora ainda. Então, hoje a inteligência artificial, quando a gente fala do LLM, que é a parte de escrita, você não utilizar... daqui a 6 meses você vai ficar desempregado. Eu acredito que você tem que usar, sim, a ferramenta que tem à disposição, que ajuda, otimiza muito todas as ferramentas, né? Porém, também tem que se saber atuar, né? Eu vou dar um disclaimer, pessoal. A inteligência artificial, o teu encantamento com a inteligência artificial é inversamente proporcional à sua própria inteligência. Então, quanto mais burro você é, mais você se encanta com a inteligência artificial. Uhum. Quando você é extremamente técnico e você faz a pergunta para ela, a resposta sai errada. Mas é facinho de você corrigir, né? Uhum. Às vezes muda um parâmetro ali um pouquinho já serve. Por exemplo, assim, hoje a gente tem ferramentas que utilizam inteligência artificial de forma extremamente responsiva, como o Avalion, por exemplo, para avaliação. Só que você pode pegar o ChatGPT 4 lá e colocar um endereço assim, avalie para mim um imóvel nessa região. Ele vai buscar em sites oficiais, preço e tal. Então, por exemplo, vocês duas são peritas, só fazem avaliação de imóveis, né? Sim. Em vez de você pegar o Word e abrir lá e entrar no imóvel web, ver o preço e pegar... Fazendo a unha um por um, não dá mais. Você faz em 5 minutos com a inteligência artificial. Mas você tem que saber filtrar isso aí, né? Você tem que ser um profissional, né? Eu digo que ele é um super secretário, né? Uma super secretária que tem ele tem o teu outro lado do cérebro, né? Então, você consegue conversar com ele e fazer um negócio de uma forma muito mais rápida e assertiva. Eu vejo que a rapidez é uma das questões que os clientes pedem muito, né? Que querem que responda rápido. Mas, então, assim, essa tecnologia ajuda para o cliente ali, com a tecnologia, eles querem respostas mais rápidas. E depois da pandemia, eu vejo que cada um quer a resposta mais rápida, né? Então, para a tecnologia é muito bom. Porém, a gente vê muitas empresas falando, né, atendimento humanizado, ou seja, a gente está valorizando alguém que está aqui, ó, vive a cores com você. E muitas vezes a gente tem que falar para o cliente, olha... Tem gente que não gosta, acha que nem responde direito, assim. Por isso que o pessoal usa o atendimento automatizado para aquela primeira atendimento só, né? Já direciona para alguém a conversar com aquela pessoa, porque... às vezes a comunicação fica truncada no automatizado. Né? Porque, vamos colocar um exemplo para o cliente, né? Eu estou atendendo você aqui, eu não posso ficar aqui, de repente, atendendo e com o telefone. Eu tenho que focar em você, no teu atendimento, né? Então, assim, às vezes o cliente que está ali mandando a mensagem, buscando no telefone, não entende que você está se dirigindo para se deslocar, para ir para um imóvel, para fazer um atendimento. Como assim? Né? Então, ou seja, é muita cobrança nossa, né, do cliente nesse retorno, e às vezes, né, e vê muitos clientes ali que tem, a gente manda o link, ele fala qual o valor, ele nem abriu o link, ele nem abre o link, ele nem vê foto, ele nem vê a descrição, ele nem abre lá embaixo que tem um ver mais na descrição. Então é uma cobrança muito grande, ou o mínimo, ele não busca o conhecimento se ele pode comprar um imóvel até tal valor.
Ele já olha a foto e já quer ver, já quer comprar, mas ele não tem um potencial ainda. Eu tô... Nos Estados Unidos tem Ah. isso, né? A carta de... que você já sai sabendo o que você pode comprar, né? É o ideal, cara. Faz uma simulação antes, já consulta o FGTS, quanto que você tem de saldo. Daí você já sai pro mercado sabendo, eu posso comprar um apartamento de 190 mil, ok, né? A realidade é essa, você não adianta vender 500. Eu acho bacana porque, assim, eu tenho usado a IA no meu WhatsApp. E por que eu coloquei a IA? Eu comecei a ter clientes que eu estava fazendo audiência, ou eu estava atendendo um cliente, como você falou, e aí o cara mandava uma mensagem, e daí o cara mandava mensagem, tipo, você é advogado? Né? Aí você não responde. Daí o cara fala assim, eu tô perguntando se você é advogado. Aí depois, aí eu falo, sim, o que você precisa? Aí ele fala, que área que você faz? Eu falo, cara, já fala o que você precisa, velho, né? Aí, o que eu fiz com a inteligência artificial? A gente treinou ela, então a pessoa entra assim, você é advogado? Sim, atendemos todas as áreas do direito. O que você precisa? Aí o cara fala, eu preciso que você veja um contrato. Aí a IA já fala, manda o contrato. Aí o cara manda o contrato, a IA já fala pra ele assim, quer marcar uma reunião? O cara, quero. Quanto é que custa? Tanto. Qual que é o Pix? Já paga ali, cara, já tá resolvido. Quando a gente vê o cliente, ele já até pagou. No ramo de vocês, eu estou desenvolvendo com uma empresa uma inteligência artificial de atendimento e a gente idealizou mais ou menos assim, não tem problema, pode copiar porque eu quero que os corretores se deem bem. Imagina o seguinte, o cara foi lá e caiu lá no teu lead no empreendimento do autódromo. Bairro Parque Autódromo, eu vendo, hein? Compra lá o Bairro com a Andressa Santos. O Bairro, a pessoa foi lá e clicou no Bairro. A IA vai mandar para o cara mais 3 imóveis. Aí ele olhou o Bairro, ele entrou pelo Bairro, só que ele foi pro Jardim das Américas. Aí depois ele manda mais 3. Aí ele clicou no Xaxim. Aí ele manda mais 2 do Xaxim, mais 3 de lugar diferente, 1 do Xaxim. Aí ele clicou no Xaxim de novo. Ou seja, esse cara não quer o Bairro. Esse cara clicou lá aleatório, tipo, eu não sei, deu um AVC nele, ele apertou o botão. E aí a IA consegue hoje filtrar para saber qual tipo de imóvel o cara quer. Aí apareceu lá, o cara quer um Xaxim 500 mil, sei lá, Xaxim 1 milhão. Xaxim 1 milhão. Legal. O senhor vai pagar à vista? Não, vou financiar. Bacana. O senhor tem 200 mil de entrada? Porque se o senhor tiver 200 mil de entrada, não vou nem perder o tempo da minha corretora, né? Vai ser permuta. Que bacana. Manda então os documentos, a matrícula e o IPTU, por favor. Você pode programar a IA. O cara mandou a matrícula pelo endereço, você já vai lá no Avalion, vê quanto é que vale e manda pro cara. O teu imóvel dá para ser comercializado por 280 mil. Podemos fazer uma proposta assim? Podemos. Cara, porque as pessoas, como você falou, ela não consegue abrir a descrição do imóvel, e esse é um outro problema da IA, porque os corretores agora estão fazendo descrições longas, né? A descrição pode ser um pouco mais curta, pessoal, porque ninguém tem tempo de ler, objetiva, né? Por exemplo, assim, eu fui ver um anúncio, ela não tinha quantos quartos tinham. Tinha um monte de lugar arborizado, piscina aquecida. Teve uma época que colocaram até poesia, lembra? Colocava. Isso, Sua terra tem palmeiras. Isso, até lembrei qual imobiliária que é. E aí o que acontece? A IA, por exemplo, ela pode pegar aquele anúncio que o cara gostou e ficar brincando com ele. Ele, mas tem piscina? Aí vai lá, tem piscina. E quanto que tá? Tá tanto, né? E quanto que vai dar a parcela? A IA pode simular a parcela, né? Então, assim, você consegue hoje... Tudo ajuda. Várias formas. É maravilhoso, né? Tudo isso é maravilhoso. Só que tem que saber usar. Tem que saber usar, tem que saber usar. E os clientes também, né? Enfim, né? Entender que a gente também é humano. Está normalmente atendendo, né? Ou com compromisso ali já. Porque realmente, se eu estou aqui falando contigo, ficar no telefone é falta de educação também, né? E eu vejo assim, quando você tá... a gente fala lá de atendimento humanizado, né? Não, eu não gosto de IA porque o atendimento tem que ser humanizado. Mas tem cada cavalo também no mercado, né? Então, às vezes, até uma IA mais humanizada. Não, né? O pessoal que me conhece... que eu sou um meio bruto, quando fala com a minha, eu falo assim, nossa, que gentileza, que educado que ele é. Não, e responde rapidinho, né? Porque agora começa a ter essas IAs mais humanizadas. Mas antes tinha, aperte 1 para venda, aperte 2. Tem aqui 1 para A, tá aqui 2 para isso. Uhum. E
Então vamos contar um pouquinho agora para os nossos telespectadores e para a Confraria das Mulheres, por que a gente idealizou esse podcast? Posso começar ou não? Pode. Então, Pode. Na verdade, é o seguinte, pessoal. Eu sou muito bom para fazer audiência. Muito bom para fazer audiência. Mas agora tá tendo uma besteira lá que é audiência online. Eu acho muito chato fazer audiência online. Então eu tô abandonando as audiências, tô procurando o que fazer, né? E eu fiz alguns podcasts lá, fiz 1 ano e meio de podcasts no meu escritório. E fui convidado pela Franciele Gouveia para participar do Conexão Imobiliária, que inclusive é hoje às 8 horas. A gente vai falar sobre leilões. Aí eu fiz um podcast com ela, participei e ela me convidou para ser co-apresentador com ela. E eu falei, show de bola, legal. E aí a gente fez um primeiro num outro estúdio e a gente veio para cá. Quando eu vim para cá, eu falei, cara, não tem mais como eu fazer no bar lá, porque vai ficar muito ruim, né? Vai ficar um muito no bar... improvisado. Um no bar improvisadão, assim, e o outro, né, no estúdio Não, e lá é Getúlio, é uma barulheira. É uma barulheira grande. Meu, quando tem jogo do Atlético... Sim, sim. Aí, então, eu peguei e falei assim, não, então eu vou pegar lá o estúdio também para fazer, né, o meu podcast lá, que é o Podstart. E isso que eu falei assim, cara, toda semana também vai ser ruim, né? Aí eu peguei, como eu sou cara de pau, né? Convidei, né, vocês pra gente criar... Convocou, né? Ele falou, Eu falei assim, já tem o estúdio, já tem o horário, já tem a data, vamos fazer? Douglas é o bora, igual nós, né? A gente somos de ações, né? Mas obrigada e parabéns também por essa iniciativa que é do direito também, mas eu vejo que você está muito integrado com questões do mercado imobiliário, né? Então, tua especialização ali como direito imobiliário, porque muitos advogados às vezes não vão nessa área, vamos fazer o marketing, né? o advogado mais acessível de Curitiba. Imagina. Então, é muito bacana, sim, parabéns, Douglas. E assim, hoje a Confra está muito bem consolidada, com construtores que reconhecem o nosso trabalho, mas o Douglas foi um grande parceiro aí no começo da confraria, né? Sim. Então, para quem não sabe aí, né? A gente já fez tá evento. Desde o começo junto, né? E a jornada aí, porque é isso que é bacana, você ter bons parceiros, né? Eu sei que eu tenho um bom advogado aqui, de repente um imóvel em outra área, ou uma perícia, vendas em conjunto, né? As outras confras também. Falando da parte do network, né? Da nossa chamada isso é de imóveis de importantíssimo. network, eu vejo assim, o processo que eu tenho no escritório de maior valor hoje de honorários é um processo que é de um corretor, que é advogado também, ele é advogado e corretor, e o cliente dele também é advogado e também é corretor, e ele esteve num evento nosso e ele falou assim, Douglas, você tem mais... Bagagem. Não é bagagem, é tesão mesmo. Pelo negócio do corretor, né? Pela forma de atender, de captar o que precisa, né? Para ser corretor e a forma de tentar. Que, cara, eu vou subestabelecer o processo para você, porque eu acho que você vai conduzir melhor, teu escritório vai conduzir melhor do que eu mesmo. E ele falou, eu sou corretor e sou advogado. E eu vejo isso assim, por exemplo, na nossa profissão como advogado, e também é dos corretores, o mais importante é você entender o cliente. Porque não adianta o cara te ligar lá, eu quero o bairro, e aí o cara fala assim, não, toda a minha família mora em Santa Felicidade, eu amo Santa Felicidade, eu adoro ir no Madaloso. Cara, o cara vai se comprar, vai se frustrar, né? Sim, claro. Eu acho que a vida hoje, e né, pegando o gancho da IA, a vida hoje é sobre conhecer pessoas, né? E quando você, por exemplo, eu vejo em vocês 2 amigas e eu me socorro sempre que preciso, ali mais na área de incorporação com a Andressa, né, e com o esposo dela, a gente poder pegar o telefone e ligar assim e falar, olha, estou com um negócio aqui que vai ser um inventário gigantesco, mas a pessoa não tem como pagar lá os meus honorários, ela precisa fazer um projeto, vender, e quando você faz esse network, essa parceria, a gente nunca se cobra muito no começo, assim, a gente vai todo mundo para o risco, mas o fruto lá na frente ele é muito maior. Né? Eu acho que a confraria, o espírito é esse, né? Vocês estarem ali juntas, se precisar de alguma coisa ali, eu vou ser com a Andressa, eu vou ser com a Magalhães. Ou com as outras 50, né? Ou com as outras 50, né? Cada uma tem um perfil, e eu acho legal porque, assim, nós somos profissionais autônomos, por mais que você esteja dentro de uma estrutura de uma imobiliária, o corretor ele também é autônomo, a gente tem o seguinte...
a gente está com a varinha no mar e a qualquer momento pode vir um peixe. Vai depender de quão preparado e capacitado você tá e da tua rede de contatos. Porque eu tenho um amigo que é o Silvio Costa, ele trabalha no cartório de Colombo, e eu falo para ele assim, né? A gente brinca desde a época da faculdade, né? A gente não precisa saber tudo, a gente tem que ter o telefone de quem sabe. De quem sabe. Exatamente. Então, Posso até não saber, mas me dê 5 minutos que eu já descubro. A gente já descobre, né? Então, por exemplo, hoje eu faço parte também da comissão de direito imobiliário. Todos os dias os advogados, tem mais de 200 advogados, o pessoal troca experiência. A gente tem o nosso grupo lá de direito imobiliário também. Hoje tem mais de 700 corretores também. E aí o pessoal fala assim, eu vou fazer uma pergunta besta. Não, vai ser a dúvida de várias pessoas, né? Às vezes Sim. Ninguém nasceu sabendo, né? Sim. E a gente tá no mundo aqui para trocar, né? Deixa eu falar rapidinho o projeto da Confra também, né? Nós queremos colocar a confraria das mulheres corretoras também no interior do Paraná, Santa Catarina, enfim, onde a gente conseguia alcançar, na verdade, né? O porquê da confraria? Ela faz muito sentido, assim, porque eu vejo no interior o pessoal tem uma dificuldade, vai lá, abre a sua imobiliária, começa meio a trabalhar e vai meio sozinho, né? Não tem uma integração, não participa de nada, né? E o nosso mercado faz muito sentido, porque às vezes tem o cliente e eu tenho o imóvel. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Mas sempre tem oportunidades, né? E por que não esse grupo de, vamos dizer, mulheres, né? No nosso caso, vamos puxar para o nosso lado, de mulheres, né? Não pode se encontrar uma vez por mês, trocar ideia, tirar umas fotos, colocar no Instagram, dizer que você está participando, ir em eventos juntas. Chamar um profissional para falar da área, especificar. Trazer quando vocês curso para essas interior, meninas. me convida que eu vou lá fazer palestra. Não, a gente já tem algumas unidades já atuando. Mas eu vejo que é difícil, assim. Mas eu digo, mulherada, vai fazendo... Vai indo, que uma hora as outras pessoas entendem a vantagem de fazer parte de uma confraria, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 2 semanas atrás, caiu uma chuva, assim, umas 5 horas da tarde, e eu achei que foram 5 pessoas. Só normalmente as palestras vão 20, 25 pessoas, foram só 5. E aí a gente fez lá a palestra e tal, conversou, depois a gente desceu, e aí o corretor tava desabafando, porque é um cliente chato, aconteceu isso, aquilo. Daí o outro corretor falou assim, mas eu tenho um cliente que precisa de um imóvel desse. Os caras fizeram a venda ali numa coisa totalmente desproposital. Que não era, né? Não, acontece mesmo. Mas acredito que todos os profissionais têm que se unir mais, né? Então, quem tá aí vendo o nosso podcast, espero que apoie, que incentive, que a gente faça mais de 20 aí, com certeza. E venha participar, né, também. Venha participar, nós vamos precisar de muito entrevistador. Então, nós queremos trazer mais pessoas aqui, então quem tiver sugestões... Olha, tal tema interessante, fica aberto também, né? A ideia também, muitas vezes, pessoas de outras cidades que estão acompanhando hoje com a tecnologia é possível. Então, de repente, eu vou em algum lugar e a pessoa fala, nossa, eu te conheço. Ou seja, quão grande o alcance tá das mídias, né? E as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz e orgulhosa de você estar apoiando desde o começo a Confra. Mas também da Andressa, que é minha parceira também, de bora, vamos. Porque é ação. Muitas pessoas ficam planejando e nunca fazem ação. Então, acredito que nós duas fomos para ação. Talvez não foi perfeito, mas foi feito, né? Então, isso que é bacana. E cada vez mais a gente vai lapidando. Eu gostaria de agradecer as confras que fazem parte também ali também. Tem muitas desde o início. Nós estamos no 3º ano já. E nós estamos lapidando desde agora. Desde o comecinho conosco lá, né? Tem uma comissão agora, tá bem legal. Cada uma tá mostrando a sua liderança. Então, eu quero parabenizar quem tá participando ali desde o começo, quem tá engajada com a confra, né? E a gente espera aí cada vez mais trazer mais. A confraria, hoje, não é só eu e a Andressa. Lógico que não. Né? Hoje, tem aqui em Curitiba 50... mais um grupo lá de mais 300 mulheres que sempre estão acompanhando a confraria, né? Sim. Fora o mercado todo de corretores, de construtores, pessoas envolvidas no mercado. E também de Umuarama também está crescendo grandiosamente. Londrina. Parabéns, Umuarama. E o pessoal aí, eu tenho conversado com algumas construtoras de Curitiba e eles falam assim, Andressa, a gente quer ter acesso a esse pessoal do interior, porque os clientes deles vêm aqui e compram imóvel. Compram direto. Compram direto aqui. Então, quer dizer, por que
que você não pode trabalhar no interior? Não precisa ser um grande, um bairro, assim, um projeto faraônico, assim. Sim. Às vezes um estúdio no centro, no Batel, um negócio, um empreendimento comercial que vai ter uma valorização legal, que eu não sei, a gente tem às vezes projetos para médicos, projetos para escritórios, assim, gerais, assim, e o comercial dá muito rendimento, o pessoal gosta de comprar loja, então vem o pessoal do interior para comprar imóveis, né? Sim. Não é só aquele imóvel para o filho estudar na capital hoje. Hoje, o pessoal do interior muitas vezes investe em Curitiba, na capital em si, né? Até para turismo, né? Para ter uma locação Airbnb ou para fazer um investimento, né? E as pessoas vêm e às vezes vai como o nosso cliente vai para Flórida, que às vezes chega lá e tropeça em alguém e compra, né? Então, muitos consultores de Curitiba têm buscado a gente para dizer, se você está lá em tal cidade, eu levo meu produto lá, faço uma parceria. Às vezes ela não precisa nem vir aqui junto acompanhar, a gente faz essa parceria para realizar a venda, né? Sempre está tendo agora, enfim, mais estúdios, a gente está com muito projeto de estúdio. O pessoal fala, não está saturado de estúdio. Não está saturado de estúdio, porque é o que mais está vendendo, né? Nós vimos uma pesquisa da ADM... Não é estúdio para fazer podcast, viu, pessoal? Não, é estúdio para morar. Nós vimos até na última reunião, né, uma pesquisa feita pela ADM, da velocidade de venda, do número de lançamentos, do que vendeu, do que vai lançar, e muito apartamento compacto. Porque hoje não é só o estudante que vai morar no apartamento compacto, né? Muita gente solteira, já saiu de um casamento, idosos, né? A gente querem morar com a família, mas querem espaço. Qual que era o empreendimento lá? Eu fiquei morrendo de vontade de morar assim, porque tinha uma churrasqueira, linda na cobertura. Veja aí que eu já puxo a tabela. Tinha uma churrasqueira linda na cobertura. Eu falei, cara, imagine, lógico, o quarto em si ele é bem pequeno e tal, fora da nossa realidade, eu de casado, com filho, mas assim, pensa, sei lá, numa aposentadoria, cara, pra que eu vou ficar me preocupando com máquina de lavar roupa? Tem lá tem uma por andar, lá, uma lavanderia Olha, que legal. no andar. No andar. Aí você tem academia. Na verdade, eles colocam lavanderia profissional, uma academia legal, uma piscina aquecida pra você fazer uma hidro ali. Porque o que acontece? O que a gente vê hoje? Esses apartamentos no centro de Curitiba, 180, 200 metros quadrados. Área de serviço, dependente de empregada. Gigante. E daí aquela sala de visita que ninguém senta lá na frente. Não tem nem empregada direito para limpar, porque tá uma dificuldade. Hoje, inclusive, cara, condomínios altos, luxo, né? Condomínios altos. Daí você entra aí naqueles edifícios do centro ali, antigos, dos anos 60, 70, que tem ali condomínio de 2, 3 mil reais e não tem nada. Não tem nada. O Albatel ali, eu tô com um apartamento que tá entrando para venda, vamos vender? Vamos. Mobiliado, vai entrar, um estúdiozinho. Sabe quanto o condomínio? 300 reais. E tem tudo, piscina, academia, tudo. E no Batel. Onde é que você tem um apartamento com 300 reais de condomínio? Não existe. Então, não existe. O perfil está mudando, né? É verdade. Então, antigamente tinha independência de empregado e tudo mais, ou não tinha vaga de garagem, né? Então, o perfil das pessoas mudaram. Então, isso vai O apartamento é compacto, mas existem as coisas que favorecem. Uma área muito grande fora, sim, né? Que você usufrui, né? E você consegue usufruir e não depende de você para manter. O apartamento lá virou o quarto, né? Só um quarto ali, o resto você faz tudo fora. É um dormitório, né? Um dormitório. Mas o que... Daí tem, né, André? Você tem uma liberdade para viajar. Sim. Hoje eu amo viajar e o que puder viajar, só cuida das plantas ali, né? Bora. Leva o vasinho pra mãe passar água, botar uma aguinha lá. Eu tinha 2 plantinhas no escritório lá, uma morreu, outra engravidou. Vou te dar uma. Pessoal, a gente chega então ao fim do nosso primeiro episódio. Depois deixe lá o seu comentário no YouTube. Também, pessoal do Instagram, depois acessa lá o YouTube, deixa os comentários. E se você quiser participar, sentar aqui do meu lado ou aqui do meu lado, a gente vai gravar a cada 15 dias, sempre transmissão ao vivo às 17 horas, beleza? Quais são as suas considerações finais, Andressa Magalhães? Bom, agradecer aí a oportunidade. Sempre para nós é importante, né? Eu te digo assim, a gente não sabe onde chega as coisas, né? É importante, não precisa a gente nem falar, a gente já falou de IA e tal, mas o corretor tem que pôr a sua cara nas coisas. Você tem que botar o teu rostinho lá e colocar a cara à frente, porque hoje é necessário isso.
10 anos atrás, nunca que você ia fazer um vídeo, ia gravar, não precisava tirar né, tanto investimento no teu perfil profissional. Hoje você tem que ter. Se você não fez ainda, você tá fazendo o que não Vejo fez muito ainda, corretor né? com um perfil fechado, não pode. Perfil fechado. A gente dá Cria uma da stalkeada, empresa a lá. gente dá uma stalkeada no cliente, você acha que ele não stalkeia a gente também? lógico. Lógico que stalkeia, né? Então, você tem que ter aquele perfil profissional, uma foto bem tirada, coisas que mostram o teu dia a dia de forma profissional, né? Chega de foto de biquinho, pelo amor de Deus. Essa foto profissional eu não consigo, que eu sempre saio gordo nas fotos. Mas tem que ter, assim, o pessoal fala, vocês sempre tiram foto de... Mas tem que tirar, não Lógico, tem tem que acerto, tirar. não tem como você correr mais disso. É verdade. Não tem escapatória. Então, enfim, o Podconfra está aí, Imóveis e Network, queremos trazer pessoas de outras áreas, não só do Com imobiliário. Podemos falar, a gente fala pelos cotovelos, né? É verdade. Inclusive, a gente vai precisar encerrar, porque daqui a pouco tem outro podcast. É, E Andressa Santos, conta pra gente lá, o que você achou do nosso primeiro episódio? Maravilhoso, espero que continue aí. Gostaria de agradecer quem está aqui prestigiando, né? Então, peço que comente também, que incentive a gente e que dê as ideias, né? Porque às vezes a gente tem uma visão, trazer algum outro profissional, de repente, dicas de outros profissionais, ideias, né? A ideia é que a gente sempre busque valorizar o profissional, né? Então, meu trabalho, meu empenho é que nós valorizamos cada vez mais o nosso trabalho, porque eu vejo um futuro tão lindo nessa profissão. Eu amo o que faço e eu vejo que só se nós nos unirmos e sermos parceiros que vai ter essa valorização. Porque se nós sempre valorizar, o cliente também vai valorizar. Com certeza. E se quiser achar vocês na internet, como é que faz? Eu sou Andressa Santos, ponto a Bens Imóveis, né? Ou se quiser ver ali questões da imobiliária, é a Bens Imóveis. Eu brinco, pense em parabéns, tira o par, a Bens Imóveis. Entendi. E a confraria, a gente acaba usando mais o Instagram, que é a Confraria Mulheres Corretoras, né? O meu pessoal profissional, é Andressa Magalhães, _corretora. E, enfim, faço parte da RIC, da Rede Imóvel Certo, e da Rede Urbana. Rede Urbana tem bastante imobiliária, a gente anuncia em todo mundo, né? Então, Vários fazemos imóveis. todos os portais. A gente corre atrás para vender o imóvel com maior facilidade. Porque se eu não vender, eu não ganho nada. É isso que eu digo para meus clientes. Se eu não vender, eu não ganho nada. Então, eu preciso colocar esse imóvel na prateleira, bem colocado, para que ele seja um destaque e já venda, né? Show de bola. Trabalhar. Trabalhar. Eu sou o Douglas Vilar, as minhas redes @Douglas Vilar, agora inclusive no Kawaii. Então, vocês têm Kawaii ou não? Tem que entrar no Kawaii. Tá muito... É verdade. Depois Tem o TikTok também meio abandonado. Tem né? que usar o TikTok, o Kawaii, hoje todas as redes. Cada segmento e cada público tem uma rede. Sabe o que eu vejo? Hoje não basta você trabalhar, você tem que mostrar para todos que estão trabalhando. É verdade. É cansativo, é exaustivo, né? Então, demanda ali que você faz algo além do que antes você não fazia, né? Sim. Ia lá, atendia, mostrava, enfim, Nunca multitarefas, precisou, né? agora precisa. Então, nós somos profissionais multitarefas de todas as áreas, né? Os meus clientes perguntam assim, mas e que horário que você faz contrato? Assim, das 5 da manhã até as 4 da tarde. É assim que a gente vai pro podcast. É, Beleza? tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até.